Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 28, o verso 12 e depois os versos 16 e 17. Aleluia! Gênesis capítulo 28, irmãos, é onde a Bíblia está aberta para nós nesta noite. Nós vamos ler os versos 12, 16 e 17. Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E, temendo, disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Essa semana eu tive uma experiência interessante, irmãos, de oração. Um dia de manhã, quando eu estava aqui, e eu tenho subido os degraus da escada, e tenho apresentado algumas orações ao Senhor lá em cima do portal. E eu tive uma experiência interessante, eu não comentei nem com a pastora isso, onde eu estava lá no último degrau orando, e subitamente eu tive uma visão aberta, irmão Paulo, e foi como assim, se eu estivesse no céu e abrisse uma janela e enxergasse de cima para baixo. Sabe quando você assim está como se fosse em cima do forro de uma casa e abre o forro, né, aquela tampa, e olha para baixo? E eu estava em cima e olhei para baixo e enxerguei a cidade de Jerusalém, fisicamente aqui nesse mundo, nessa terra, e mais especificamente o Monte Moriá, o Monte do Templo. Eu estava como se fosse assim nos ares, nos céus, olhando de cima para baixo e vendo de forma panorâmica o Monte do Templo, o Monte Moriá. Dava para ver ali a mesquita de Al-Aqsa, dava para ver ali o Muro das Lamentações, dava para ver ali a esplanada do antigo templo. Foi uma coisa muito rápida assim, parece que aquilo abriu, eu vi, já fechou, e quando eu percebi eu estava novamente aqui, né, na igreja e ali em cima da escada em oração. Eu não entendi muito bem, pelo menos os detalhes, né, irmãos? Quem é espiritual entende do que eu estou falando. Na festa da dedicação aqui, quando Deus abriu esse portal espiritual, Ele falou que Ele estava conectado com Jerusalém, mas eu não tinha especificamente qual parte, né, qual lugar de Jerusalém esse portal estava conectado. E nessa visão espiritual, essa semana em oração, nessa visão aberta, nessa experiência com Deus, eu pude ver especificamente aonde que o portal dá, aonde que a estrada, vamos dizer assim, começa, porque aqui ela termina, né? E é bem em cima do Monte Moriá. Claro que isso é uma experiência espiritual, uma experiência subjetiva, e como eu disse, quem tem andado conosco e entende o contexto deste decreto do ano de 2024, né? Esteve aqui na festa da dedicação, quando o decreto foi dado, quando o portal espiritual foi aberto, e também esteve participando aqui na primeira Santa Ceia, no culto da primícia, né, dia 1º de janeiro, que foi um domingo, né, nós celebramos a ceia, oferecemos aquele culto como uma primícia ao Senhor, e ali eu falei do tema A Saída é para Cima, né, está lá no nosso canal no YouTube, A Verdade em Destaque. Então você já tem uma compreensão melhor daquilo que eu estou falando. Mas eu não quero me ater à minha experiência
Eu quero começar essa mensagem compartilhando com os irmãos essa experiência, mas eu quero me ater à palavra de Deus, e quando chegar lá no final vocês vão entender por que eu comecei contando, irmã Joseli, para os irmãos, para a igreja, essa experiência. O meu tema nessa noite é os segredos da escada de Jacó. Amém? Os segredos da escada de Jacó. Vamos repetir? Repita após mim. Os segredos da escada de Jacó. Mais uma vez, os segredos da escada de Jacó. Amém? E na verdade, irmãos, nesta ministração, nós vamos continuar meditando aqui no decreto que Deus nos deu, na festa da dedicação, agora em dezembro de 2023. Decreto este para o ano de 2024. Eu quero convidar você a repetir após mim também o decreto deste ano, se é que você ainda não decorou, né? Vamos juntos após mim? Diga assim: 2024, ano das escadas. Há um portal nos céus. A saída é para si. Apocalipse 4:1, Gênesis 28, 12, 16 e 17. Este é o decreto desse ano. E nós vamos trabalhar hoje, irmãos, com uma das passagens bíblicas que fundamentam o decreto de 2024, que é justamente o sonho da escada que Jacó teve. E para isso, Cristina, nós vamos ter um panorama da trajetória do patriarca Jacó naquele período. A Bíblia nos informa, Sheila, que Jacó sai da sua casa em Berseba, lá no deserto de Negev, ao sul de Canaã, e que ele vai em direção a Padã-Arã. E ele tem um direcionamento dado pelo seu pai Isaac, de tomar como esposa uma das suas primas, uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe, a fim de não se casar com mulheres cananitas, com mulheres da região aonde eles habitavam. Isso está em Gênesis 28, versos 1 e 2, onde a Bíblia diz assim: Isaac chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Aleluia. O que a Bíblia continua nos dizendo, amados? Que no caminho, Jacó tem uma experiência sobrenatural com o Senhor. É o texto que nós lemos, que embasa esta ministração, e que também é parte do nosso decreto de 2024. Ele tem ali aquela experiência tremenda, sobrenatural, do sonho da escada dos céus. Mas isso eu vou falar ali mais adiante para vocês. O que nos importa agora é entender que ao chegar em Arã, Jacó se encontra com Raquel, e ele percebe ali naquele encontro que ela era a mulher escolhida pelo Senhor para ele. E a Bíblia vai nos informar, irmã Sueli, que ele faz um acordo com Labão, seu tio, de trabalhar 7 anos em troca de se casar com Raquel. Só que esses 7 anos vão acabar se transformando em 14 anos. Por quê? Porque ele acaba tendo que tomar a irmã mais velha, Lia ou Leia, primeiro por esposa, para depois ter direito a Raquel. Isso está em Gênesis 29, versos 1 ao 30. E em seguida, a Bíblia vai continuar nos informando que Jacó vai ter filhos, primeiro com Lia,
depois com Bila. Quem era Bila? Era a serva dada a ele por Raquel. Em seguida ele vai ter filhos também com Zilpa. Quem é Zilpa? É a serva dada a ele por Lia. Havia uma disputa entre as duas esposas por quem gerava mais filhos, por quem tinha mais herdeiros e consequentemente mais direito à herança e mais controle sobre o clã. E aí então depois nós vamos ser informados na Bíblia, que Lia volta a gerar novamente e finalmente, depois de filhos com Lia, de filhos com Bila, de filhos com Zilpa e de filhos com Lia novamente, aí então ele vai ter filhos com Raquel. Isso está em Gênesis 29, versos 31 ao 35 e Gênesis capítulo 30, versos 1 ao 24. Nós não vamos ler, apenas mencionar para os irmãos nesta noite, por uma questão de tempo. Mas continuando na trajetória do patriarca Jacó, o que a Bíblia vai nos informar, irmãos? Que após todo esse monte de filho aí, Jacó ainda vai trabalhar, além dos 14 anos, mais 6 anos. E nesses 6 anos ele vai experimentar vários acordos trabalhistas confusos com o seu tio Labão. Na verdade, a Bíblia diz que mais de 10 vezes, irmão Paulo, Labão muda o acordo trabalhista que havia feito com Jacó. Então, após esses vários acordos trabalhistas confusos com o sogro, após a antipatia também dos cunhados, tinha que ter cunhado na história, em meio a tudo isso, fazendo o seu trabalho para o sogro, a Bíblia nos diz, em Gênesis 30, do 25 ao 43, que Jacó, apesar de tudo isso, ainda é abençoado por Deus, a ponto de enriquecer. Vejam, irmãos, o que Labão intentava para o mal, para enganar, para se aproveitar de Jacó, a Bíblia vai nos informar que Deus reverteu em bem, que Deus reverteu em bênção, e por meio de estratégias divinas, Deus vai enriquecendo Jacó, e Deus vai dando a Jacó um grande rebanho. Lá em Gênesis capítulo 31, verso 4 até o verso de número 9, diz assim, Gênesis 31, do 4 ao 9: Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho e lhes disse: Vejo que o rosto do pai de vocês não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vocês mesmos sabem que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e por 10 vezes mudou o meu salário. Porém Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia: os salpicados serão o seu salário. Os salpicados é o gado do rebanho, tá, irmãos? Então todos os rebanhos davam salpicados. E se ele dizia: os listrados serão o seu salário, então os rebanhos todos davam listrados. Assim Deus tirou o gado do pai de vocês e o deu a mim. Então, aqui em Gênesis, no capítulo 31, aquele que havia empreendido uma jornada sem nenhuma certeza e sem nenhum bem na sua vida, rumo a Padã-Arã, uma terra desconhecida, rumo à casa de Betuel, uma casa desconhecida, em busca de uma esposa da família do irmão de sua mãe, Labão, que até então também lhes eram desconhecidos. Aqui no capítulo 31 ele já está rico, e Deus já havia feito uma transferência de riquezas, dando do sogro para as mãos do patriarca Jacó. E aí nós somos informados ainda em Gênesis 31, no verso 3, que Deus vai começar a falar com Jacó, que era tempo de voltar para casa. O mesmo Deus que havia falado
lá nos capítulos 27 e 28, que ele deveria empreender aquela jornada que estaria com ele, agora fala que é tempo de voltar para casa. Gênesis 31, verso 3 diz: e o Senhor disse a Jacó: volte para a terra de seus pais e para a sua parentela, e eu estarei com você. Grande lição, né, irmãos, da vida do patriarca Jacó, é que Deus tem tempo para irmos e tem tempo para voltarmos. É que se nós andarmos na vontade boa, perfeita e agradável de Deus, e não enganados como muitos por aí andam apenas na sua permissão, então certamente contaremos com a bênção, com a presença do Senhor, que é conosco tanto na ida e será também conosco na volta, e vai se assegurar na pessoa do seu Santo Espírito e dentro do seu eterno propósito, de que nós estaremos como Jacó aqui estava, na vontade, no plano, no projeto, no propósito de Deus para a sua vida. Mas o meu tema nessa noite não é esse. O meu tema nessa noite é os segredos da escada de Jacó. Aleluia. E aí Jacó retorna. Ele retorna para a sua terra com as suas mulheres, com as escravas de suas mulheres, que eram suas concubinas, com filhos e filhas, servos e servas, grandes riquezas e inúmeros rebanhos. E eu vi que os irmãos acharam engraçado, né, quando eu falei que ele teve filhos ali com 4 mulheres, né, mas é dessas 4 mulheres que vão vir então as 12 tribos de Israel, né? Quantos filhos Jacó tem? 12, com quantas mulheres? 4. 2 eram esposas oficiais e 2 eram criadas das esposas, que foram pelas próprias esposas dadas para ele gerar nelas filhos. Isso para nós hoje é um costume muito estranho, mas naquela época era absolutamente normal. E no retorno, ali em Gênesis 32, versos 1 a 2, nós temos uma informação muito interessante, que Jacó vai ser recebido na sua terra, primeiramente por anjos. Amém? No retorno, Jacó será recebido por anjos, diz a Bíblia, Gênesis 31, 1 e 2. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e deu àquele lugar o nome Manaim. Aleluia. Então, irmãos, tendo visto aqui esse resumo da trajetória do patriarca Jacó naquele período, né, que abrange os capítulos 28, a sua saída de Canaã em direção a Padã-Arã, o seu retorno de Padã-Arã rumo novamente à casa do seu pai Isaac, aqui já no capítulo 32, sendo recebido por anjos, né, no retorno à sua terra. Tendo visto o resumo da vida de Jacó nesse período, nós vamos a partir de agora focar na experiência que Jacó tem no caminho em direção a Harã. E eu quero agora que você preste atenção em Gênesis 28, do 10 ao 17. Deixa lá sua Bíblia aberta nesse trecho das Escrituras. Nós vamos ler novamente, aleluia. Gênesis 28, do 10 ao 17, diz assim: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir.
e sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Diga comigo: os segredos da escada de Jacó. Veja que aqui Jacó está indo sozinho em direção ao desconhecido. Quando ele tem, Cristina, essa revelação tremenda que contém segredos importantes para nós conhecermos a Deus, para nós conhecermos ao local que Deus escolheu para adoração e para nós conhecermos ao chamado do povo de Deus. Diga comigo: Deus tem um nome, Deus tem um povo, Deus tem um local. Amém? Novamente: Deus tem um nome, Deus tem um povo, Deus tem um local. Que Deus é esse? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Que Deus é este? O nosso Deus. O nosso Deus tem um nome, Sheila. O nosso Deus tem um povo. O nosso Deus tem um local. Aleluia. E eu quero começar falando aqui do local. Na verdade, eu quero falar para os irmãos do lugar, do local mais importante da terra. Aqui em Gênesis 28, do 10 ao 17, Jacó encontra o lugar. Eu quero que você olhe para o verso 11 na sua Bíblia, que diz: quando Jacó chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. Agora note que as nossas traduções falam: chegou a certo lugar. Outras traduções dizem: chegou a um lugar. Mas no original hebraico nós temos a palavra Hamakom. E Hamakom significa o lugar. Diga comigo: o lugar. Então o que a Bíblia está dizendo aqui? Que quando Jacó chegou e encontrou o lugar. Note, Cristina, que não era qualquer lugar, mas sim o lugar. E a pergunta que você me faz é: que lugar? Que lugar é esse que ele encontrou? Que lugar é esse que é o lugar? Quer dizer então que esse lugar que ele encontrou, irmão Paulo, não foi por acaso, foi proposital? Exatamente. E aqui nós estamos falando de um local que já era conhecido como local da manifestação do Deus Altíssimo. Um local que já era conhecido como local de manifestação do Deus Altíssimo. Aquele local que Deus leva a Jacó foi o mesmo local que Deus revelou a Abraão quando levou Isaque, seu filho, para ser sacrificado. Gênesis 22, verso 4 diz: no terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Original hebraico:
Macom. Então, o mesmo local, que é o terceiro dia, o patriarca Abraão, o avô de Jacó, quando estava levando Isaac, o pai de Jacó, para ser, até aquele momento ali, sacrificado, ergueu os olhos e viu o lugar. Jacó é levado pelo Espírito de Deus exatamente ao mesmo lugar. Diga glória a Deus. Mas antes de Abraão, havia, Cristina, nesse mesmo local, nesse mesmo lugar, um centro de adoração ao Deus vivo. E a Bíblia vai nos falar de um rei que também era sacerdote e que representava esse Deus, e esse rei se chama Melquisedeque. E Melquisedeque, ali naquele local, que local? O local que Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Que local? O local que Deus levou Jacó para revelar a ele ali a escada do céu. Nesse mesmo local, Melquisedeque adorava e dali ensinava a todo o povo da região sobre o Deus Altíssimo. Aleluia. Gênesis capítulo 14, versos 18, 19 e 20, diz assim: Gênesis 14, 18, 19 e 20. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoou Abrão e disse: Abraão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os adversários de você nas suas mãos. E Abraão deu a Melquisedeque o dízimo de tudo. Aleluia. E quem é esse tal de Melquisedeque, irmã Sueli? Era rei e sacerdote em Salém, que futuramente se tornaria, Sheila, Jerusalém. Então nós não estamos falando de qualquer local. Nós estamos falando de um local específico. Diga, local específico. E que local específico é esse? E aí você vai começar a entender a experiência que eu contei no início dessa ministração. Esse local específico, mais tarde, vai se tornar, vai ser chamado o Monte Moriá. E Moriá significa, sabe o que? O local onde Deus é visto. O local onde Deus é visto. Moriá já era conhecido na antiguidade por ser um local da manifestação de Deus, por ser um local onde Deus era visto. E lá, na pedra que Abraão quase sacrifica Isaac, eu digo quase, porque na hora que vai degolar o filho, vocês conhecem a história, Deus manda um anjo dizer: não faças mal ao menino, porque agora eu sei que tu me temes, que tu me serves, que tu me amas, que tu estás disposto a entregar para mim tudo, até mesmo o teu único filho. Aleluia. Por isso que Abraão é do pai da fé, e continua sendo, né, o pai da fé. Por quê? Porque ele cria que Deus, que havia lhe dado um único filho, era suficientemente poderoso para, se necessário for, ressuscitar o filho das cinzas, se preciso fosse. Aleluia. Mas eu não quero falar de Abraão, eu quero falar dos segredos da escada de Jacó. Aleluia. Por isso que Deus vai se revelar para Jacó: eu sou o Deus de Abraão, teu avô, que esteve aqui, de Isaac teu pai, que esteve aqui, e agora eu sou o teu Deus. Gênesis 28, e você está aqui.
Moriá já era conhecido na antiguidade como local da manifestação de Deus. E lá naquela pedra que Abraão quase sacrifica Isaque, é a mesma pedra que Jacó se deita. E naquele mesmo local, segundo o entendimento dos rabinos, foi o ponto de partida de toda a criação. Tanto é que os rabinos até hoje chamam essa pedra em hebraico de Even HaShya, ou pedra de fundação. Pedra de fundação do que? Fundação do mundo. Aleluia. Deus leva o patriarca Jacó ao umbigo do mundo. A pedra fundamental da criação. Isso que eu estou falando é entendimento dos comentários dos rabinos. Mas há toda uma coerência, uma conexão pelas passagens bíblicas que nós aqui estamos vendo, pelas biografias, pelas histórias de Melquisedeque, de Abraão, de Isaque e de Jacó, que nós estamos compartilhando com os irmãos nessa noite. Agora, o mais interessante é que mais tarde, quando Salomão vai construir o templo, essa pedra é mantida ali. E a tradição dos rabinos diz que sobre esta pedra é que eles vão colocar no templo de Salomão a Arca da Aliança. E nós sabemos que no templo de Herodes, na época de Jesus, o segundo templo, ampliado, embelezado por Herodes, nós sabemos que no Santo dos Santos não havia mais a Arca da Aliança, ela já havia se perdido, mas a tradição diz que lá havia uma pedra. Que pedra? Essa aqui. Segundo Crônicas 7, 15 e 16 diz assim. Segunda Crônicas 7, 15 e 16: os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Foi o que Deus falou para Salomão. Mas eu quero falar dos segredos da escada de Jacó. E aí nós vamos entender que o sonho de Jacó traz uma revelação. Qual revelação? Não só do lugar escolhido por Deus, mas também da missão de Israel perante a humanidade. A Sulam Yaakov, ou escada de Jacó, ela tem a sua base na terra, mas ela tem o seu topo nos céus. E ela tinha anjos mensageiros do Eterno subindo e descendo por ela. E sobre ela quem Jacó viu? O próprio Deus. E o que Deus faz ali com ele, irmão Paulo? Confirma todas as promessas feitas ao seu pai Isaque e ao seu avô Abraão. Então o que nós temos que notar aqui nessa noite, irmã Joseli? Que Jacó tem uma revelação de Deus, uma revelação do lugar de Deus, uma revelação da promessa de Deus. Ali naquele lugar, o Senhor mudou a história de Jacó, e com a história de Jacó, o Senhor mudou a história de toda a humanidade. Então foi mais do que um simples sonho, foi um evento cósmico que afetou profundamente o mundo espiritual, quando o Senhor mostrou aquilo para Jacó em sonho. E aí nós entendemos porque que quando o portal com a escada
foi aberto aqui e está conectado lá, houve tanto rebuliço e está havendo ainda no mundo espiritual. Agora, o mais impressionante é que se você entrar no Google hoje, Google Earth, já viu? Aquele que mostra os lugares do mundo, né, em tempo real. E se você colocar ali o Monte Moriá, você vai enxergar ali uma gigantesca área elevada, né, quadrangular, aplainada. Por quê? Porque a história nos ensina que o Monte Moriá, que era um monte relativamente pequeno, foi aplainado, o seu topo foi aplainado por Herodes o Grande, para a ampliação do segundo templo, e é nesse segundo templo ampliado que Jesus então tem ali também o seu ministério, os eventos que você lê nos evangelhos, que fala do templo, de Jesus no templo, os apóstolos no templo, os ensinos no templo, o milagre no templo, foi esse segundo templo aqui no alto do Monte Moriá, aplainado, né, e ampliado, embelezado por Herodes o Grande. Esse templo é o templo que vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo pelos romanos, né? Nós temos o primeiro templo com Salomão, que é destruído pelos babilônicos. Nós temos o segundo templo, que é reconstruído por Esdras e Neemias, mas é um templo pequeno, modesto. E aí então, em cima desse segundo templo, né, Herodes, séculos depois, vai aplainar o cume do Monte Moriá, né, e vai erguer ali algo que era praticamente uma das maravilhas da humanidade daquela época. Seria como se fosse uma espécie de terceiro templo, embora seja errado chamar assim. Na verdade era o templo de Esdras e Neemias, porém ampliado, embelezado, elevado à milésima potência. Mas eu não quero ficar falando muito do templo. É preciso entender que no alto do Monte Moriá nós temos esse segundo templo, ampliado por Herodes, que vai ser destruído no ano 70 depois de Cristo. Aí depois que os romanos sufocam a rebelião dos judeus, eles vão declarar a cidade de Jerusalém uma cidade pagã, uma cidade romana, né? E vão batizá-la com outro nome que por algumas décadas dura, que é Aélia Capitolina. Nada a ver com Jerusalém esse nome, né? Mas ela teve esse nome. E ali, nas ruínas do templo, que Flávio Josefo nos conta que vai ser devastado e arrancado até os próprios alicerces, e só fica o terreno aplainado no alto do Monte Moriá, né? Eles vão erguer um templo a Júpiter. Depois, mais tarde, vem o domínio dos bizantinos, que vão destruir o templo de Júpiter. O que eram os bizantinos, né? São cristãos já. E mais tarde vai vir o domínio dos muçulmanos sobre Jerusalém, que vão erguer ali naquele lugar uma mesquita que está ali até hoje, que chama-se Al-Aqsa, ou, preste bem atenção, o Domo da Rocha. O domo da. Por que esse nome? O Domo da Rocha. Que rocha? Sim, é o que você está pensando, Cristiano. Lá dentro tem, até hoje, uma rocha. E é engraçado porque dentro da mesquita de Al-Aqsa tem assim, eles fizeram como se fosse um buraco, e embaixo tem uma galeria, e dá para você olhar. E é interessante que lá embaixo nessa galeria, nessa parte de baixo, né, é chamado Salão das Almas, e lá tem uma rocha que é chamada Even Ha-Stra, ou pedra de fundação. Que pedra é essa?
a mesma pedra que Jacó pôs por travesseiro, a mesma pedra que Abraão ia sacrificar Isaque, veja que séculos passam, civilizações passam, mudanças geográficas acontecem, reinos levantam-se e caem, mas a pedra permanece lá. A pedra de fundação do mundo. E nós sabemos, né, biblicamente, à luz do Novo Testamento, para quem a pedra aponta. Aleluia! E o sonho de Jacó, e não é à toa que os muçulmanos têm medo daquele lugar, têm temor daquele lugar, e consideram aquela pedra também, na sua religião, como sagrada. Então veja, o sonho de Jacó traz a revelação não só do lugar, mas da natureza de Deus. Quando Jacó desperta, ele diz, Gênesis 28, 16 e 17. Eu vou ler numa tradução livre aqui, direto do hebraico, tá? Então está diferente da sua tradução. Diz assim, ó: certamente há Adonai neste local, e eu não sabia. Este não é outro senão a casa de Elohim, e este é o portal dos céus. Veja, nenhum outro patriarca teve essa revelação como o patriarca Jacó. Deus revelou para Jacó que naquele local havia algo especial, como há até hoje. Naquele local, céu e terra se uniam. Por isso a escada, porque escada fala de conexão entre dois níveis, um alto e um baixo. Deus revela a Jacó, como tem nos revelado aqui, nos conectado aqui, lá com Moriá, que ali era um local, que ali era um ponto de conexão, que ali era um ponto de contato entre terra e céu. Aleluia! E pelas coisas que Jacó fala, ele tem uma revelação sobre Deus. Ele se refere àquele local como casa de Elohim. Certamente há Adonai neste local e eu não sabia. Este não é outro senão a casa de Elohim, e este é o portal dos céus. Por que casa de Elohim? Porque é um local que representa as manifestações do eterno na terra, ou a habitação do nome de Deus na terra. Veja, nós conhecemos Deus, irmãos, pela nossa compreensão humana limitada. Por isso, muitas vezes, nós interpretamos Deus pelas suas manifestações. Os antigos, por exemplo, ao observarem a natureza, o que eles concluíam? Que as forças que regiam a natureza não eram por acaso, não eram aleatórias, eram organizadas, e a partir de uma mesma fonte, de um mesmo controle. E a isso chamamos de Deus. Quando que surge a idolatria no mundo? Quando os homens transformam essas forças naturais em Deus e passam a deixar de entender que elas procedem de um único Deus. Mas Jacó vai chamar aquele lugar casa de Elohim, ou seja, local onde as manifestações de Deus na terra, que eu consigo entender, são vistas. Local onde as manifestações de Deus na terra, que eu consigo entender, são vistas. Local onde habita o nome de Deus.
O que significa o nome habitar em um lugar? O nome habitar em um local significa a sua índole, significa as suas manifestações conectadas àquele local. E o Monte Moriá é o local da manifestação de Deus. Por quê? Porque o nome de Deus está ali. Diga comigo, Deus escolheu um local. Aleluia. Mas além do nome de Deus, Elohim, que Jacó conhecia, ele ainda recebe uma revelação da solenidade e importância do lugar, porque ele disse: há Adonai neste lugar. Então Jacó tem a revelação a nível solo, embaixo é a casa de Deus, é a casa de Elohim. Mas ele vai ter a revelação a nível ar, acima. Há um nível além de Elohim, e esse nível é o nível de Yahvé, é o nível do nome pessoal de Deus. Aleluia. Eu estou falando de um nível que Deus se revela assim apenas séculos depois para Moisés na sarça ardente. Lá na sarça ardente você vai ver que Deus falou com Moisés, que havia se revelado aos seus pais por El Shaddai: eu sou o Deus Altíssimo. Mas a ele, Moisés, estava se revelando como Yahvé. Então quando Jacó afirma: há Senhor neste lugar, ele refere-se a Deus pelo seu nome pessoal. E esta é a natureza do eterno, além da compreensão humana, que não temos como definir, devido à grandeza desse Deus. Significa que o eterno está além de tudo o que existe, além do tempo, além do espaço. Ele é a fonte de toda a criação. Ele criou tudo a partir do nada, única e exclusivamente pela sua palavra. Então Deus tem um nome. Que nome? Yahvé. Deus tem um povo. Que povo? Israel, no qual, segundo Paulo em Romanos capítulo 11, nós estamos enxertados por meio do Messias Jesus Cristo. Deus tem um local. Que local? O Monte Moriá. E depois Jesus, em João 4, do 20 ao 24, falando com a mulher samaritana, vai ampliar essa geografia para um contexto espiritual, dizendo: olha, o local aonde se adora é em espírito e em verdade. Ou seja, aonde houver alguém adorando em espírito e em verdade, ali está Moriá, ali está a pedra de fundação, ali está a escada que conecta a terra com os céus. Quando a mulher samaritana pergunta, nossos pais dizem que é aqui no Monte Gerizim que tem que adorar, mas vocês judeus dizem que é lá onde? No Monte Moriá. Afinal, aonde tem que adorar? E Jesus diz: olha, vem a hora que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ele não está negando o local, pelo contrário, ele está o ampliando e o colocando dentro de uma geografia espiritual, porque ele é a pedra de fundação, e mais do que um sítio geográfico ou arqueológico, ele, como pedra de fundação do seu povo, da sua igreja, está dentro de mim, dentro de você, dentro de nós. E esse é um dos grandes segredos da escada de Jacó. Amém? Jacó começou a entender isso, que foi ampliado lá para a mulher samaritana.